Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado do Código de Normas do Estado de Alagoas. Curso esquematizado dos artigos, né? Artigo por artigo. Estamos no módulo Registro de Imóveis, que é o capítulo 5, melhor dizendo, título 5 do Código de Normas de Alagoas. Não obstante, estamos adotando o Código de Normas. Não obstante adotarmos o Código de Normas como fundamento para as nossas exposições, esse curso ele é válido para todos aqueles que querem se aprofundar, conhecer melhor o registro de imóveis e que também está se preparando aí para outros concursos de cartório. Vamos lá, vamos aqui então, essa é a nossa aula 3 do curso esquematizado, artigo por artigo, do Código de Normas de Alagoas. Mas é um curso válido para todos aqueles que irão prestar concurso de cartórios, né? Módulo. Qual é o módulo? O módulo que estamos a tratar, registro de imóveis. Capítulo 3, então aqui, continuar me utilizando aqui do Código de Normas de Alagoas. Capítulo 3 dos livros. Então, nós estamos tratando do registro de imóveis, nós já sabemos quais os atos que são registrados no registro de imóveis, nós vencemos todos os atos registrados, nós também já sabemos quais são os atos que são averbados no registro de imóveis, e agora nós vamos tratar quais dos livros do registro de imóveis. Quais são os livros do RI? Quais são os livros do RI? Nós temos, além daqueles comuns, nós bem sabemos, né? Os comuns, ele está se referindo ao livro de inspeções, visitas e inspeções, o DARD, o de receitas e de despesas, o livro de correções. São esses os livros comuns, nós já sabemos disso. Nós teremos ainda nos termos do artigo 19, os seguintes livros. E aí os senhores podem se utilizar aqui do artigo 173, correto? Da Lei 6.015, para acompanhar essa aula, caso queiram. Nós temos o artigo 19, dizendo quais são os livros do registro de imóveis. O primeiro livro é o livro de protocolo. Nos outros registros, nós temos a identificação dos livros por letras. No RI, não. Nós identificamos os livros por números. Então, é o livro número 1. Qual é o primeiro livro? Livro número 1, livro protocolo. Então, nós temos, além daqueles dos comuns a todas as serventias, nós vamos ter especificamente nos termos do artigo 19. O primeiro não é o livro de protocolo, é o livro número 1, protocolo sim, mas antes desse livro, em Alagoas, nós temos um livro que é o livro de recepção de títulos para exame e cálculo. É aquele livro em que se controla os documentos, os títulos que são apresentados apenas para exame e cálculo. E bem sabemos que quando ele é apresentado para exame e cálculo, mediante um requerimento, nós já vimos isso, mediante um requerimento, a apresentação daquele título para fins de exame e cálculo não confere àquele título não diria direito, mas as benesses, vamos dizer dessa forma, conferidas quando se ocorre o protocolo, né? Quando se ocorre, não confere os mesmos efeitos, melhor dizendo, os mesmos efeitos que se tem com a apresentação do título para prenotação, com prenotação no livro protocolo. Então, nós temos da letra A à letra G, então vamos colocar aqui letra A, letra B, letra C, letra D, E, F, G. Recepção de títulos. Livro é o de recepção de títulos. Recepção de títulos. Agora, nós temos o número 1, o número 2, o número 3, livros, né? O número 4, número 5,
O livro número 1 é o livro do protocolo. O 2 é o registro geral. Registro geral. Tanto é que nós, quando fazemos aqueles mnemônicos dos atos do 67, inciso 1, os atos são registráveis, nós já devemos apontar o ato que é levado ao registro e, consequentemente, o livro em que é promovido o registro. Alguns atos que são registrados no livro 2, outros serão no livro 3. Livro 3, registro auxiliar. Registro auxiliar. O livro 4, indicador real. E o livro 5, indicador pessoal. Indicador pessoal. Vamos falar sobre cada um deles agora nessa aula. E nós temos o livro RAIRI, Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros. O livro Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros. Registro de Aquisição de Imóveis Rurais. Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros. Então, esses são os nossos livros. Agora, o que diz o artigo 20? O artigo 20 fala que o 2, 3, o 4 e o 5, não o protocolo, 2, 3, 4 e 5, estes livros, nós temos disposição idêntica na Lei 6.015 e vamos a ela reportar em instantes. Poderão ser substituídos por fichas e poderá ser adotado para todos eles o sistema informatizado, desde que contenha os requisitos legais e administrativos. Então, eu posso dizer o seguinte: para todos os livros, vamos fazer aqui todos os livros, todos, nos termos do artigo 20. E poderá ser adotado para todos eles sistema informatizado. Sistema informatizado. Sistema informatizado, né? Desde que se atenda aos requisitos legais e administrativos. 2, 3, 4 e 5. Então, vamos fazer aqui 2, 3, 4 e 5. Estes, eles podem ser substituídos por fichas. Fichas, né? Então, vocês terão em mente isso. Para todos podem ser adotados sistemas informatizados. E o 2, o 3, o 4 e o 5, fichas. As fichas, elas possuirão, como serão essas fichas? Dimensão que permita a extração de cópias reprográficas e facilitem o manuseio, a boa compreensão da sequência lógica dos atos e o arquivamento. Então, as fichas, elas deverão atender elas deverão ter uma determinada dimensão que atenda a alguns critérios, né? Extração de cópias, manuseio, compreensão dos atos, e, por fim, compreensão da sequência lógica dos atos, arquivamento. As fichas, né? Elas são geralmente ou uma cartolina ou um papel com uma outra gramatura, Vamos imaginar que elas atendam a essa dimensão, por exemplo. Isso é uma ficha. Um papel com uma gramatura um pouco melhor, mas não tão... com uma gramatura que faça com que seja um papel mais grosso que uma cartolina. Então, nós temos a ficha, nós temos a estrutura da ficha prevista, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, em cada um. E essas fichas, elas devem atender, né? Elas devem permitir a extração de cópias, o manuseio, a compreensão daqueles atos apresentados na ficha. A ficha é um documento como este aqui que eu estou lhes apresentando. E o arquivamento.
Então, aqui nós temos o artigo 19, nós temos o artigo 20. As fichas deverão possuir, aqui nós temos o parágrafo 1º, extração, manuseio, compreensão. Vou escrever aqui. Arquivamento. 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 Ok. Parágrafo 2º. Os atos sempre assinados por quem os tenha praticado. O parágrafo 1º, parágrafo 2º. Assinatura dos atos. Perfeito? E parágrafo 3º. Os livros. Número 1, esse livro. Número 4, indicador real. E número 5, estes livros. Estes livros podem ser mantidos apenas em meio eletrônico, desde que o sistema de automação assegure a integridade das respectivas informações. Apenas sistema eletrônico, mas desde que mantida a integridade das informações. Ok. Então, aqui nós temos o parágrafo 3º. Ótimo. Vamos lá. O 173, ele diz que haverá no RI os seguintes livros: protocolos, registro geral, auxiliar, indicador pessoal, indicador real, indicador pessoal. O 2, o 3, o 4 e o 5, eles podem ser substituídos por fichas. Exato, é o que ele diz aqui. Então, agora vamos para as especificidades de cada um dos livros. Vamos tratar agora a respeito do livro protocolo, a seção 2, vamos tratar agora do livro protocolo. Livro protocolo. Pode ter a foto. Vamos lá. Vamos tratar agora do livro protocolo. Livro 1, protocolo. Livro número 1. Protocolo. O livro número 1, protocolo. Qual é a finalidade do livro de protocolo? O artigo 21, ele nos informa. O livro de protocolo serve para apontamento de todos os tipos apresentados diariamente. Artigo 21. Finalidade do protocolo é o apontamento. Apontamento de todos os títulos apresentados. Apontamento dos títulos. Apontamento dos títulos apresentados. E será escriturado em colunas com ao menos os elementos. Finalidade. Eu tinha um modelo, uma foto de protocolo, mas eu vou lhes enviar. Eu andei organizando melhor os documentos, meu material de aula. Só que alguns documentos, por exemplo, como essa cópia do livro protocolo, ela está aqui dentro de uma caixa, eu tenho que fazer uma pesquisa.
mas eu vou enviar aos senhores. Mas eu vou reproduzir aqui a estrutura do livro protocolo. Então, qual a finalidade? Apontamento de títulos que são apresentados diariamente. E será escriturado em colunas. Escriturado em colunas. Então, vamos imaginar as colunas. Né? A primeira coluna seria o número de ordem. Né? Número de ordem, que começará do 1 ao infinito. Tranquilo. Então, nós vamos ter aqui o nosso protocolo. Primeiro, o número de ordem. Número de ordem do protocolo. Número de ordem do protocolo. Número de ordem. Depois, ao menos, né? Nome do apresentante. Nome da pessoa que apresenta. Apresentante. Que será gravado por extenso, ressalvadas as abreviaturas das pessoas jurídicas. Né? Nome do apresentante. Natureza formal do título. Natureza formal do título. E se for escritura pública, a unidade da federação em que ela foi lavrada. Se título judicial, a espécie, se formal de partilha, carta de adjudicação. Então, escritura pública, vamos colocar aqui. Escritura pública, unidade da federação. Título judicial. O título judicial ele passa pelo protocolo, né? Espécie. Né? Qual a espécie daquele título? Então, é isso que nós temos que ter em mente. 4. Os atos formalizados, resumidamente lançados, com menção de sua data. Atos formalizados. Por exemplo, pode ser que tenha uma averbação de um casamento, um outro, ou então um divórcio, houve um divórcio, então tem que se informar um divórcio. Quaisquer outros atos que serão praticados concomitantemente àquele ato, por exemplo, de compra e venda. Nós, no RI, nós temos que analisar as matrículas e verificar os dados, as informações, se estão todas conforme a lei. A natureza, os atos formalizados, a natureza formal do título, se escritura pública, sim, os atos formalizados com data, com a data, ocorrência de devolução com exigência, se houver, e a sua data, é uma coluna para devolução, exigência, né? Devolução, exigência, aquele ato não pode ser praticado porque há uma determinada incoerência. Então, ele pode ser devolvido, aí é uma nota devolutiva. E, por exemplo, aquele ato não pode ser praticado, salvo uma ordem judicial posterior. Ou então aquele ato pode vir a ser praticado se aquela escritura pública vier a ser ratificada, melhor dizendo, se ela vier a ser consertada, vamos dizer dessa maneira, vier a ser consertada. Então aí nós temos uma devolução com exigências, né? Devolução para se cumprir as exigências. Data do reingresso. Data do reingresso. Então é isso que nós precisamos saber agora, nesse momento, tá bom? Essas são as colunas do nosso livro protocolo. Colunas do nosso livro protocolo. Entre um número de ordem e outro deverá ser traçada a linha divisória a fim de facilitar a leitura do livro. Então, sempre entre um número de ordem e outro, um parágrafo único, linha divisória. Então, essa é a nossa estrutura do nosso livro de protocolo. Vamos lá, número de ordem, do 1 ao infinito.
Assim encerra o livro protocolo. O nome do apresentante, e aí vai ser gravado sempre por extenso. Sempre por extenso. A natureza formal do título. Natureza formal do título. E se for escritura pública, unidade da federação. E se for título judicial, a espécie, né? Se é um formal de partilha, uma carta de justificação, os autos que são formalizados, resumidamente lançados, com menção de sua data, perfeito. A ocorrência de devolução com exigências, se ocorrer a data do reingresso do título, se na vigência da prenotação. Então, ótimo. Artigo 22, parágrafo único, sempre uma linha divisória. Deve ser traçada entre o número de ordem e outro. Artigo 22. Deve ser lavrado ao final do expediente diário o termo de encerramento do livro de protocolo, no qual será mencionado o número de títulos protocolizados. Então, o que temos aqui no artigo 22? Uma ordem. Ao final do expediente diário, termo de encerramento, perfeito. Termo de encerramento, informando número de títulos protocolizados e ocorrências. Número de títulos protocolizados e ocorrências. Isso aqui sim, e ocorrências. Deve ser lavrado ao final do expediente diário, termo de encerramento do livro protocolo, obviamente estamos tratando do livro protocolo, informando o número de títulos apresentados, protocolizados e eventuais ocorrências, e o termo será lavrado diariamente, ainda que não tenha sido lavratura do termo. Ainda que não tenha sido apresentado nenhum título para ser prenotado. Lavratura do termo de encerramento. Ainda que não apresentado título. Ok. Artigo 22. Artigo 22. E que nós temos o parágrafo único. Perfeito. Parágrafo único. Para efeitos, no artigo 23, de escrituração do livro de protocolo, consideram-se apresentantes as pessoas para quem o registro cria direitos, extingue direitos ou publiciza o direito. Então, nós vamos fazer aqui um novo quadro do artigo 23, mas vamos. Qual é a finalidade do livro de protocolo? Não sabemos. Como é estruturado o livro de protocolo? Com as seguintes colunas. Aqui nós temos 6 colunas. A coluna do número de ordem, a coluna do nome do apresentante, a coluna da natureza formal do título, lembrando-se que, se for escritura pública, sempre unidade da federação. Se for título judicial, a espécie de título. Quais os atos formalizados? Foram formalizados resumidamente, atos formalizados, resumidamente lançados, né? E a data, devolução com exigência, a coluna da devolução, caso tenha ocorrido a devolução, e a data do reingresso do título dentro do período na vigência da prenotação, depois de serem cumpridas as exigências. Data, reingresso. Vamos melhorar isso aqui. Ficou bom. Data, reingresso. Ok.
Final do expediente, sempre natural termo de encerramento. Diário, né? Final do expediente diário, termo de encerramento. Indico no meu termo de encerramento diário quais o número de títulos protocolizados e eventuais ocorrências. E a lavratura do título do encerramento, ainda que não apresentado título. Lavratura do título, lavratura do termo de encerramento, ainda que não apresentado título algum. Agora, quem será o apresentante? Quem serão os apresentantes? Eu vou tirar uma foto aqui. Quem serão os apresentantes? Então, vamos lá. Vamos apagar, porque agora nós vamos indicar os apresentantes. Nós temos o artigo 23. Nós temos no artigo 23 os apresentantes, para efeitos de escrituração no protocolo. Artigo 23. Nós temos a figura, a coluna do nome do apresentante, correto? Sim, nós temos a coluna do nome do apresentante. Mas quem são os apresentantes? A primeira definição são aquelas pessoas, né? Pessoas para as quais o registro cria direitos, para as quais o registro cria direitos, para as quais o registro cria direitos, extingue os direitos, ou publiciza. Ele fala publicá-lo, né? Não. Acho que a melhor seria dizer publiciza. Para efeitos de escrituração do livro de protocolo, consideram-se apresentantes as pessoas para quem o registro criar direitos, extinguir direitos ou publicar, né? Publiciza direitos. Cria direitos. O registro cria direitos para as quais o registro cria direitos, extingue direitos, publiciza direitos. São estes. Mas nós temos aqui 9 incisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, nós temos 9 incisos que vão dizer quem são os apresentantes, né? O primeiro diz que apresentante é o adquirente. Em qual ato? No ato que transmite a propriedade. Ato translativo de propriedade. O adquirente é o apresentante. Então, se eu comprei o imóvel, eu adquiri o imóvel. Então, eu sou o apresentante. Não faz sentido o vendedor se dirigir ao RI para registrar a compra e venda? Não, porque o apresentante, por força normativa, por força legal, é quem adquire. O credor ou o devedor. Aí pode ser tanto um quanto o outro. O credor ou o devedor no ato constitutivo de direito real. Ato constitutivo do direito real. Ato constitutivo do direito real. Ato translativo, propriedade. Eu já vou alertando aos senhores, porque a Lei 6.015, ela achou por bem nomear como devedor e credor aqueles polos
as pessoas nas relações jurídicas de constituição de direito real. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quem é o credor, quem é o devedor. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que institui a habitação, essa pessoa ela vai ter uma determinada nomenclatura. Ou ela será devedor ou ela será credor. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, em minutos. A pessoa em favor de quem for instituída a habitação, ela será considerada credor ou devedor. Nesse caso específico, não queria falar sobre isso, mas só para os senhores compreenderem. Eu sempre uso a técnica da pergunta, como quem recebe, quem tem o direito. Quem tem o direito, então, quem tem o direito quem recebe é o credor. Quem tem o direito, melhor perguntar assim, quem tem o direito? Na habitação, quem tem o direito? Por exemplo, quem tem o habitante, ele vai ser o credor, quem tem o direito. Quem recebe o direito? Quem recebe o direito é o credor. Quem recebe o direito é o credor. E quem transmite o direito, né? Aí nós temos o proprietário. Aí o proprietário é o devedor. Mas então, tem os senhores que somos apresentantes, será tanto o credor ou devedor no ato de constituição do direito real. O usufrutuário. O usufrutuário não recebe, não é a pessoa que recebe. Geralmente, nos negócios jurídicos obrigacionais, usualmente, quem recebe não é o credor. No segundo momento, né? No primeiro momento, o devedor ele teve algo do credor, mas no segundo momento, quem recebe? O credor. Então, no usufruto, quem é o credor? O usufrutuário. Quem concede é o devedor, quem transmite. O no proprietário. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, estes são os apresentantes. Pode ser o adquirente, o credor ou o devedor. O autor requerente, isso é muito importante, hein? O autor ou requerente no registro da citação, penhora, arresto, sequestro. Registro, citação, penhora, se lembra? Arresto, sequestro, daquele mnemônico do registro. O registro da citação, penhora, o locador e locatário. Locador e locatário, ele coloca e. O autor ou requerente, vamos colocar aqui, porque ele usa credor ou devedor. Credor ou devedor. Autor ou requerente. Locador e locatário. Locador e locatário. Os atos relacionados à locação, locador e locatário. Os atos relativos à locação. 5. O incorporador, construtor ou condomínio na individualização. Então, aqui nós temos incorporador, o incorporador, construtor ou condomínio na individualização. 6. O condomínio nos atos pertinentes à convenção. Convenção. 7. Um instituidor nos atos pertinentes ao bem de família.
Oitavo, o requerente na averbação. E o nono, o emitente nas células. Então, essas são as pessoas que devem apresentar os títulos, né? E por isso elas são nomeadas como sendo o apresentante. Elas podem apresentar o título para o registro ou para a averbação, a depender do título, né? A depender do ato a ser praticado. Quem adquire é o adquirente. Então, ele é o apresentante na hipótese de haver transmissão da propriedade nos atos pertinentes aos atos translativos, nos atos translativos de propriedade. E nos atos em que se constitui o direito real, pode ser apresentante tanto do devedor quanto do credor. E naqueles atos de registro de citação, penhora, res, sequestro, quem serão os apresentantes? Podem ser tanto o autor quanto o requerente, o autor ou o requerente. E na locação, nos atos pertinentes à locação, o locador e locatário. E na individualização, o incorporador ou construtor, ou condomínio, o incorporador, construtor ou condomínio, nos atos condomínio na individualização. E na hipótese de convenção de condomínio, quem apresenta? O condomínio. E o bem de família, para o registro, instituição do bem de família, o instituidor. Para se promover a averbação, quem é o apresentante é aquele que requer a averbação. E nas cédulas, o emitente é o apresentante. Nos contratos de doação, com reserva de usufruto ou com imposição de cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade ou penhorabilidade, poderá figurar como apresentante o doador, desde que haja prova da aceitação do beneficiado. Então, ato translativo de propriedade. Vamos fazer aqui um adendo. O parágrafo. A doação não é um ato translativo de propriedade? Sim. Mas, doação com reserva de usufruto. Doação, vou colocar aqui usufruto. Doação, usufruto. Ou, com cláusula, então vou colocar aqui doação, usufruto, cláusula. A doação com reserva de usufruto ou com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, a cláusula III. As cláusulas III. Quem é o apresentante? Nós sabemos que é o adquirente? Não, mas o apresentante nessa hipótese será o doador. Mas desde que se atenda a um pressuposto. Qual o pressuposto? Prova da aceitação do beneficiado. Prova aceitação beneficiado. Ok? Prova da aceitação do beneficiário. Então, nós temos aqui as regras que nós devemos obedecer na lavratura, na escrituração do livro protocolo. Nós já vimos as colunas. Uma das colunas é o nome do apresentante. Quem serão os apresentantes? São essas pessoas. Nos atos translativos, aquele que recebe, o adquirente. Atos translativos de propriedade. Há uma exceção. Se for uma doação com reserva de usufruto ou constituição de cláusula, poderá fazê-lo, apresentá-lo, o doador, mas desde que prove a aceitação do beneficiado. Comprova de aceitação do beneficiado. Vamos tirar aqui nossa foto. Vamos agora para o livro 2, o livro Registro Geral. Já tiramos a nossa foto.
Livro 2, o livro Registro Geral. O livro 2, o livro Registro Geral. Seção 3 do livro número 2. Seção 3, livro número 2. Livro número 2, Registro Geral. Seção 2, seção 3, livro número 2, Registro Geral, artigo 24. O livro de registro geral será destinado aqui. Então, no registro geral, nós faremos a matrícula tem uma determinada estrutura, ou registro e a averbação de atos não atribuídos ao livro auxiliar. Então, nós temos matrícula, nós vamos ter matrícula, nós vamos ter registros, nós vamos ter averbações, mas não os registros e as averbações residuais, não atribuídas ao livro auxiliar. Então, o registro 2 ele tem um caráter subsidiário, um caráter residual, não destinados ao livro número 3, registro auxiliar. Ok. Então, quais são os atos que iremos promover no registro geral, no livro número 2? O livro número 2, ele será destinado à matrícula, aos registros e às averbações que não sejam pertinentes ao livro número 3, registro auxiliar. O artigo 176, antes, só um breve adendo, o artigo 175, ele diz as colunas que nós elencamos aqui na Lei 6.015. Número de ordem, data da apresentação, pelo menos, né? Mas aquela coluna nós temos que ter em consonância com esta aqui. Ali nós não colocamos data, mas o número de ordem vem em primeiro coluna, depois nós temos uma coluna da data. Mas nos termos do Código de Normas, aquilo é o que deve ter pelo menos, então não exclui outras disposições legais e nem poderia. O número de ordem, que segue indefinidamente, data da apresentação, nome do apresentante, natureza formal do título, os atos que formalizar resumidamente mencionados. E aí ainda nós falamos sobre ocorrência de devolução com exigência, data de reingresso do título. O livro número 2, nos termos 176, será destinado à matrícula, registro e averbação dos atos relacionados, registros e averbações. Quais são elas? As 167, nós já vimos isso. E não destinados ao livro número 3. Perfeito. Então, nós temos aqui o artigo 24, que reproduz o artigo 176 da Lei 6.015. 176, 6.015. Vamos adiante. Parágrafo único. Inexistindo previsão legal diversa, será indevido qualquer lançamento por certidão ou observação. Jamais. O parágrafo único foi de moderação expressa. Parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Proibido. É proibido qualquer lançamento por, vamos colocar aqui sendo indevido. Qualquer lançamento por certidão, qualquer lançamento indevido, qualquer lançamento por certidão ou observação.
Exato. Então você não pode, naquela sua fichinha do livro 2, lançar certidão ou então observação. Jamais. Não pode. Não pode. Então vamos lá. Como devo proceder na hipótese do artigo 25? Artigo 25, no caso de se utilizar fichas. Então vamos continuar pensando com essa ficha em mãos. Nós vamos ter aqui a matrícula, o número da matrícula, a estrutura da matrícula, nós vamos ver aqui no momento adequado. Logo depois nós vamos ter registros ou averbações. Nunca certidão, anotação, jamais. Somente o registro ou a averbação. Então, no caso de serem utilizados fichas, esgotou o espaço no anverso, na frente da ficha, e é necessário a utilização. Então, você, como oficial, esse aqui é o inciso 1. Esgotou, você pode o anverso, claro, com a necessidade de utilização do verso. Então, o oficial vai consignar ao final da ficha a expressão continua. Então, nós vamos ter que consigna continua no verso, Aqui embaixo vai ter uma palavrinha, continua no verso. Faz constar no verso a indicação, continuação da matrícula. Continuação da matrícula. Aí você tem que informar a matrícula, número. Assinalar no verso o mesmo número de ficha, seguindo a expressão verso. Então, ficha número 1, verso, ficha número 2, verso, ou da abreviação, ficha número 1, verso, ficha número 2, verso. Assinalar no verso o mesmo número da ficha. Então, sempre assinalar no verso, ficha, número e a palavra verso. No verso, não é isso? Sim. Ficha, número e a expressão verso. Ok? Então é isso que nós temos que ter em mente. E, se necessário, o transporte para a nova ficha. Então, isso é comum, porque as matrículas, elas às vezes têm as fichas, né? As matrículas, elas são grandes matrículas, imóveis com uma descrição, ainda mais agora em tempos de georreferenciamento. Nós temos matrículas grandes e várias fichas, e outros imóveis que são negociados com muitos registros, muitas afirmações. Então, é natural nós termos no livro 2 várias fichas, matrículas com várias fichas. 2. Transporte para a nova ficha. Deverá o oficial. Se necessário, transporte para a nova ficha. Isso aí que os senhores deverão atentar aí na organização do RI dos senhores. Se necessário transporte para a nova ficha, deve o oficial. O que faz o oficial? O que ele deve fazer? Usar na base do verso da ficha anterior. Correto? Nessa anterior. Na base, verso, ficha anterior, ele vai consignar uma expressão. Continua na ficha tal. Continua na ficha número. Continua na ficha número. Ok? Continua na ficha número. Fazer constar no canto superior direito. Canto superior direito aqui. Canto superior direito. A nova ficha. Nova ficha. Canto superior
direito, a nova ficha no canto superior direito, a nova ficha, canto superior direito, a expressão continuação da matrícula, correto? Continuação da matrícula, continuação da matrícula, continuação da matrícula, número. Tranquilo, vocês entenderam, né? Então eu vou pedir às pessoas que façam este exercício aí, em casa, com uma folha A4, os senhores dividirão essa folha A4 ao meio, como assim eu fiz, e os senhores vão escrever essas informações que são imprescindíveis, né? Esgotou a frente, primeira situação. Você coloca aqui embaixo, continua no verso, continuação da matrícula, né? Correto? Fazer constar no verso a indicação continuação da matrícula número, continuação da matrícula número, e mais ainda assinalar no verso o mesmo número da ficha, seguindo a expressão ficha número 1, verso, ficha número 2, verso, verso. Tranquilo. E se houver transporte para uma nova ficha. Então, na base, aqui tem o anverso, o verso tem que fazer o transporte para a próxima. Na base, verso, ficha anterior. Na base do verso, continua na ficha número 2, número 4, número 5. E na nova ficha, no canto superior direito, aqui, continuação da matrícula número. Perfeito. Então, essas são as regras que nós vamos obedecer. Agora vamos para a seção 4ª do livro número 3, Registro Auxiliar. Seção 4ª. Então, eu vou pedir para que os senhores aqui tenham em mente 176. Nós temos da Lei 6.015, o livro número 2. Ele é destinado a matrícula, registros e averbações não atribuídas, atos não atribuídos ao livro número 3. A escrituração do número 2, do livro número 2, obedece às normas. Aí nós temos o inciso 1, cada imóvel, um imóvel, uma matrícula, nós já vimos isso no nosso curso sobre a 6.015, são requisitos da matrícula, aí os elementos da matrícula, número de ordem, data, identificação do imóvel, qualificação dos proprietários, que são requisitos do registro, também a estrutura do registro, etc. Correto. Agora, vamos tratar aqui do livro número 3, Registro Auxiliar. O registro auxiliar, livro número 3, registro auxiliar. Artigo 26. O que reza o artigo 26? Então, os senhores vão estudar aqui o Código de Normas de Alagoas, como o Código de Normas de outros estados, sempre estudando ali a nossa Lei 6.015, correto? Artigo 26. O livro de registro auxiliar, eu vou chamar o livro registro auxiliar, se destina ao registro dos atos, que sendo atribuídos ao registro de imóveis, registro, atos, que não digam respeito diretamente aos imóveis.
não digam respeito, não digam respeito diretamente ao RI. Não digam respeito diretamente ao RI. Então, o registro auxiliar será praticado atos que são atribuídos ao RI, mas que não dizem respeito diretamente aos imóveis matriculados. Os imóveis matriculados. E aqui nós vimos quais são os atos que são registrados no livro 3, Registro Auxiliar, no artigo 178, na Lei 6.015. A emissão de debêntures, né? Cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, convenções de condomínio, penhor, as convenções antinupciais, o contrato de penhor rural, os títulos que a requerimento do interessado forem registrados no seu interior, sem prejuízo do ato. Então, é só para os senhores terem em mente. Os senhores vão ter em mente aqui, eu vou tirar a anticrese e a enfiteuse, eu vou colocar contrato de penhor rural aqui. Os senhores já sabem desse nosso mnemônico, os senhores assistiram à última aula. As convenções antinupciais estão aqui. As convenções, eu vou colocar aqui convenções de condomínio, já marquei aqui, ó, convenções de condomínio. As convenções, os contratos, as cédulas de crédito rural, cédulas de crédito industrial, aqui as duas. Então, o senhor, além de eu ter essas convenções, então eu vou pensar na emissão de debêntures, o senhor, se lembram dele, o senhor com a máquina, com o aparelho, ok? E os títulos, que é requerimento do interessado, forem registrados no seu interteor, sem prejuízo do ato praticado no livro 2. Títulos que há requerimento do interessado forem registrados no interteor. Ok, então é isso. Então nós temos estes, emissão de debêntures, o senhor, os títulos que é requerimento do interessado forem registrados no interteor e ainda convenções condominiais, antinupciais e as cédulas de crédito rural, cédulas de crédito industrial e o contrato de penhor rural. Então aí nós já sabemos, se eu tenho que pensar em debêntures, o senhor e os títulos que é requerimento do interessado forem registrados no interteor. Então esses são os atos que são registrados no livro Registro Auxiliar, número 3. Agora eu vou tirar uma foto para os senhores. Vamos aí para a sessão 4ª. Vamos continuar com a nossa exposição, artigo por artigo, do Código de Normas de Alagoas. Vamos agora no artigo tratado do artigo 27, especificamente a respeito do livro número 4, Indicador Real. Então, nós temos o livro número 4, Indicador Real. Artigo 27. Como seria, para que
Para que? Qual a razão do indicador real? Repositório de todos os imóveis que afigurarem nos demais livros. Repositório, imóveis, de todos os imóveis que figuram nos demais livros. E deve conter o quê? Então vamos lá. A identificação. Deve conter a identificação. A referência aos números de ordem. Referência ao número de ordem. Dos outros livros, anotações. Outros livros e anotações. Então, é isso. Repositório de todos os imóveis que figuram nos demais livros. E identificação dos imóveis, referência ao número de ordem dos outros livros e anotações necessárias. O parágrafo único vai dizer o quê? O parágrafo único diz que o indicador deve ser escriturado de forma a identificar os imóveis por sua denominação, organizado pela denominação das ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes identificadores da sua situação, quando rurais, né? De forma, então, a escritura, o indicador, escrituração, como ele deve ser escriturado? Como ele deve ser escriturado? De forma a identificar, de forma a permitir os imóveis pela denominação, de forma a permitir a identificação, de forma a permitir, de forma a identificar, permitir a identificação dos imóveis pela denominação. A permitir identificação imóveis. Ele deve ser escriturado de forma a permitir a identificar os imóveis por sua denominação. Organizado pela denominação de ruas, quando for urbanos. Organizado pela denominação de ruas, quando urbano, e organizado pelos nomes identificadores da situação, de sua situação. Essa canetinha já está terminando. Vamos tentar fazer com essa aqui. O indicador real, ele constitui o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros e deve conter a identificação destes imóveis, referência ao número de ordem dos outros livros e as anotações necessárias. Ele deve ser escriturado de forma a identificar, a permitir a identificação. Permitir identificação. Esse aqui não está bom. Vamos ver se tem aqui identificação. Vamos ver qual dessas está bom. Identificação. De forma a permitir a identificação dos imóveis, correto? Ele será organizado pela denominação das ruas, se se tratar de imóveis urbanos, ou será organizado pelos nomes identificadores da situação do imóvel, se se tratar de imóveis rurais, correto? Por suas denominações, organizado pela denominação das ruas, se urbano, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes identificadores da sua situação, se tratar de imóvel rural,
de modo a facilitar a busca. Busca. Na escrituração do indicador real deverão ser observados critérios uniformes, de tal forma que imóveis assemelhados não tenham indicações discrepantes. Vamos colocar aqui no artigo 28. O que diz o artigo 28? O artigo 28 diz que observação de critérios uniformes. Artigo 28. O artigo 28, aqui do nosso Código de Normas, ele diz que a escrituração do livro, obedece critérios uniformes, né? Obedece critérios uniformes. Uniformidade de critérios, né? De forma que imóveis semelhantes, assemelhados, não tenham indicações discrepantes, tenham descrições semelhantes. Artigo 29. O artigo 29, ele diz que imóvel na esquina devem ser abertas indicações para todas as ruas confluentes. Imóvel de esquina. Imóvel de esquina. Imóvel de esquina, indicações para todas as ruas confluentes. Indicações para todas as ruas confluentes. Ok? Todas as ruas confluentes. Então, aqui eu vou tirar uma foto. Vamos já passar para o artigo 30. Continuamos aqui. O livro 4, o nosso indicador real, ele é o repositório de todos os imóveis a figurarem nos demais livros, né? A figurarem nos demais livros, e deve conter a identificação dos imóveis, a referência ao número de ordem destes imóveis nos outros livros e as anotações que forem necessárias. Como deve ser escriturado esse livro? Ele deve ser escriturado de forma a permitir a identificação dos imóveis, de modo também a facilitar a busca. Ele será organizado pela denominação das ruas, se urbano, e também será organizado pelos nomes identificadores da situação dos imóveis, se se tratar de imóveis rurais. Critérios de escrituração. Então, na escrituração deverão ser observados critérios uniformes na indicação dos imóveis, né? E tratando-se de imóvel localizado na esquina, sempre devem ser abertas indicações para todas as ruas confluentes. Agora vamos partir para o artigo 30, e essas disposições, de gentileza aos senhores que se reportem ao artigo 179, que é o livro número 4 da Lei 6.015, será o repositório indicador real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordens dos outros livros e anotações necessárias. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá ainda o número de ordem, que seguirá indefinidamente. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá ainda o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Correto? Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter para auxiliar a consulta um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações quando rurais. Então, o número de ordem, o número 4 conterá o número de ordem. Esse livro, ele deve ter o número de ordem do livro. E nessa hipótese, como deve ser feito?
essa numeração. Então, iniciamos com o livro 4A, livro 4B, livro 4C e 4Z. Depois, 4AA, 4AZ, 4BA, 4BZ e aí por diante. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá ainda o número de ordem que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie, número de ordem do livro. Esse 179, parágrafo 1º, ele atende ao exposto aqui no início ao artigo 6º. Findando-se um livro imediato, da Lei 6.015. O imediato tomará o número seguinte acrescido à respectiva letra. Nós não temos letra no imóveis, né? Salvo no RI, né? Em que o número será conservado, condição sucessiva de letras na ordem alfabética simples e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinidamente. Ele quer dizer o seguinte: 2A, 2B, 2C, até 2Z. Depois 2AA, 2AZ. E aí por diante. Então, são essas as regras que nós vamos ter na 6.015. Continuamos aqui com o artigo 30. Artigo 30. Artigo 30. O que diz o artigo 30? O artigo 30 diz: sempre que for averbada a mudança da denominação do logradouro para o qual o imóvel faça frente à construção de prédio ou a mudança de sua numeração, deverá ser feita indicação no livro. Denominação do logradouro. Então, vamos lá. Denominação logradouro. Né? Denominação do logradouro, para o qual o imóvel faça frente. A construção de prédio. Construção de prédio, né? No lote. Mudança de sua numeração. Mudança de numeração. Averbada. Ela será averbada. Ela será averbada, né? No R2, né? Será averbada. Averbada no R2. Sempre que for averbada a mudança, porque os senhores observaram que o livro 3 se destina a registro. Nós já sabemos quais são os atos que são registrados no livro 3. O livro 2, matrícula, registro e averbações, não aquelas do livro 3, aspecto residual. Então, e o livro 4 é repositório dos imóveis que figuram nos demais livros, correto? Averbei, no livro 2, mudança da denominação logradouro. Averbei a construção e averbei a mudança de numeração. Deverá ser feita indicação no livro 4. Okay? Livro 4. É isso que diz o artigo 30. Vamos aí para o artigo 31. Artigo 31. O que diz o parágrafo? Não, na verdade, temos ainda um parágrafo único. O que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz o seguinte: se forem utilizadas fichas, será aberta outra ficha e conservada a anterior com remissões recíprocas. Se fichas, você vai abrir uma, conservar a anterior. Abrir a anterior. Abrir a anterior. Conservada, abrir a próxima, claro, abrir nova ficha, conservar a anterior, abrir a nova ficha, conservar a anterior e remissões recíprocas. Remissões
recíprocas. Se forem utilizadas fichas, né? Será aberta outra ficha e conservada aquela ficha anterior, né? Nessa hipótese, né? Então, você vai fazer a indicação, né? No livro número 4. Parágrafo 31. O que diz o artigo 31? Artigo 31. O artigo 31, ele diz o seguinte: os imóveis rurais eles deverão ser indicados no livro não só por sua denominação, mas também por todos os demais elementos disponíveis para permitir precisa localização. Então, imóveis rurais. Imóveis rurais. Como são indicados no livro 4? Indicados no livro 4. Denominação. Denominação. Todos os demais elementos disponíveis para precisa localização. Todos os demais elementos para precisa localização, né? Para precisa localização. Artigo 31. Artigo 31. Parágrafo 1º. Os elementos atinentes a acidentes geográficos conhecidos e mencionados nas respectivas matrículas deverão ser indicados. Conhecidos e mencionados na matrícula. Parágrafo 1º. Acidentes geográficos conhecidos, mencionados, matrícula. Indicados no livro 4. Indicados no livro 4. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. A menção ao número de inscrição no INCRA é obrigatória. Em caso de omissão, deve ser incluída sempre quando realizado novo assentamento. A menção do número de inscrição no INCRA. Número de inscrição do INCRA. A menção do número de inscrição no INCRA, obrigatório. Obrigatório. É isso. Obrigatório. Omissão, incluída quando novo assentamento. Em caso de omissão, incluída sempre que novo assentamento. Omissão. Incluída. Então é isso. Nós temos aqui no artigo 30, nós sabemos que, tratando-se de imóvel localizado em esquina, 29, devem ser abertas indicações para todas as suas confluentes. O 30, sempre que for averbado uma mudança de denominação do logrador, a construção do prédio, mudança de numeração, e tenha sido averbado, né, sempre que é averbado denominação de logrador, construção de prédio, mudança de numeração, essa alteração deve ser indicada no livro 4. Se tivermos fichas, né, se o livro for por fichas, afinal de contas, eles podem ser substituídos, eles podem ser por meio de fichas, vai se abrir nova ficha, conservar a anterior e promover revisões recíprocas. Os imóveis rurais que estejam indicados no livro 4, não só os imóveis
rurais, eles devem ser indicados no livro 4, não só pela denominação, mas por todos os demais elementos que o identifique, de forma a permitir a precisa localização. Acidentes geográficos conhecidos e mencionados na matrícula devem ser indicados no livro 4. E o número de inscrição no INCRA, ele é obrigatório mencioná-lo. E, se houver omissão, deve ser incluída quando promovido novo assento. Vamos agora para o livro número 5, Indicador Pessoal. Artigo 32, artigo 33 e artigo 34. Artigo 32, artigo 33 e artigo 34. Vamos lá? Seção 6ª do livro número 5, Indicador Pessoal. Seção 6ª. Seção 6ª do livro número 5, Indicador Pessoal. Indicador pessoal. Vamos lá, vamos tratar agora da seção 6ª. Artigo 32. O indicador pessoal, dividido alfabeticamente, conterá o nome de todas as pessoas que, individual, coletivamente, ativo ou passivamente, direto ou indiretamente, figurarem nos demais livros e fará referência aos respectivos números de ordem. Artigo 32. Vamos lá. Nós estamos encerrando. Indicador pessoal. Indicador pessoal. Dividido alfabeticamente. Ele é dividido alfabeticamente. O indicador pessoal, dividido alfabeticamente, contém o nome de todas as pessoas. Contém nome todas pessoas. Contém o nome de todas as pessoas. Ó, a seção 6ª vai tratar do livro número 5, Indicador Pessoal. O livro número 5, Indicador Pessoal, ele é tratado no artigo 180 e seguintes da Lei 6.015. Artigo 180, 6.015. Artigo 180, 6.015. Então é isso. O livro número 5, Indicador Pessoal, na Lei 6.015, ele é dividido alfabeticamente, será o repositório de todos os nomes, dos nomes de todas as pessoas
que constem nos demais livros, fazendo referência aos respectivos números de ordem. Artigo 180. O artigo 32 diz o seguinte: o indicador pessoal, que é dividido alfabeticamente, contém o nome de todas as pessoas dos demais livros, né, que figuram nos demais livros, e faz referência também aos respectivos números de ordem, exatamente como nos termos do artigo 180. Então, eu vou fazer aqui, para que os senhores saibam a fundamentação legal. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá ainda o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente os livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar para auxiliar as buscas um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Número de ordem do livro, diz o parágrafo único. O artigo 33, então, o indicador pessoal, ele é dividido alfabeticamente, contém o nome de todas as pessoas que figuram, né, nos demais livros e faz referência também aos respectivos números de ordem. Para facilitar as buscas, recomenda-se que nas indicações do livro, né, recomenda-se que ao lado do nome no livro tenhamos, se for pessoa física, CPF, RG, filiação. Se for pessoa jurídica, o CNPJ, para facilitar as buscas ao lado do nome. E o artigo 34 vem dizendo que após a verbação do casamento, deve-se indicar o nome adotado pelo cônjuge, fazendo-se remissão ao antigo que é mantido, né? Após a verbação do casamento, deve ser indicado, se for o caso, o nome adotado pelo cônjuge com remissão ao nome antigo, cuja indicação será mantida. Após a verbação do casamento, deve-se indicar o nome adotado pelo cônjuge, fazendo remissão ao antigo, que será mantido. Ótimo. Então, aqui nós terminamos aí as exposições pertinentes ao livro número 5. E agora vamos tratar do livro que eu denominei Livro de Registro RAIRE, né? Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiro. Então, vamos lá. Vamos já na seção, essa é a seção 7ª. Livro RAIRE. O livro RAIRE. Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros, né? Seção 7ª. Seção 7ª, livro RAIRE. Nós temos 2 artigos, o artigo 35 e o artigo 36. O que diz o artigo 35? O livro de cadastro de aquisição, acho que fui tomar uma água. Livro de cadastro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro servirá para, então, livro de registro de aquisição, cadastro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, livro, registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, por estrangeiros, é cadastro especial das aquisições de terras rurais, um cadastro especial, né? Cadastro especial das aquisições. Ok. O artigo 36. O que diz o artigo 36? Trimestralmente, o oficial remete à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério da Agricultura relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem os dados estabelecidos em lei. Então, nós temos trimestralmente, o oficial, o ORI, vai remeter à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério
Agricultura, Ministério da Agricultura, relação, mensalmente, uma relação das aquisições, né? Relação das aquisições. Então, é isso. O livro, trimestralmente, o oficial, ele remete à Corregedoria Geral de Justiça, Ministério da Agricultura, relação das aquisições de áreas rurais. Áreas rurais. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º ele diz: quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, vamos lá, imóvel, área indispensável à segurança nacional. A relação mencionada nesse artigo deve ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Relação vai ser remetida à Secretaria-Geral do Conselho Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, de sua vez, diz que, caso não haja aquisição, fica dispensada a comunicação. Não aquisição, não comunicação. Então é isso. O livro Rairi, ele se presta ao cadastro especial das aquisições. O oficial, ele remete trimestralmente à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério da Agricultura, a relação das aquisições de áreas rurais, e se for imóvel em área indispensável à segurança nacional, a relação vai ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Não houve aquisição, não há que se falar em comunicação. Então, nós encerramos aqui a nossa aula e vamos já para a nossa próxima aula, a nossa 4ª aula. Então, até daqui a pouco.